Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Por causa da torcida do São Paulo, James Rodrigues toma nova decisão surpreendente no Morumbi. A torcida do São Paulo está um pouco preocupada com o desempenho da equipe nos últimos jogos. O tricolor paulista perdeu para o Santos e empatou com o Red Bull Bragantino, ambos confrontos no Morumbi. O sistema defensivo são paulino, pelo menos nesse duelo, apresentou fragilidades visíveis e deu chances para os adversários. Thiago Carpini sempre irá conviver com a pressão de substituir Dorival Júnior. Mesmo que tenha levantado o troféu da Supercopa do Brasil, ainda existe desconfiança quanto ao trabalho do comandante. Ele veio do Juventude, um clube de menor expressão, e está no maior desafio da carreira. A boa notícia é que os jogadores estão fechados com o treinador, principalmente os líderes da equipe, como Caleri, Luciano e outros. Os dirigentes também acreditam que a equipe irá evoluir nas próximas partidas. Agora falando sobre James Rodrigues, o colombiano segue treinando normalmente no CT do tricolor e existem duas novidades em relação ao seu futuro. A primeira é que essa semana terá uma reunião entre empresários do atleta e os dirigentes. A informação foi passada pelo portal sãopaulo.blog. O craque pediu rescisão contratual há algumas semanas, mas até agora não houve essa assinatura e ele segue no Morumbi até então. A outra informação é sobre uma decisão curiosa do James. Mesmo após pedir a rescisão e não estar jogando no SPFC, o atleta vem treinando muito forte e mostrando o mesmo foco como se estivesse disponível para atuar. Apesar de ter ficado pouco tempo no clube paulista, o colombiano não quer deixar uma impressão ruim no São Paulo perante o torcedor e também dirigentes que apostaram na sua contratação. O atleta se sente muito bem valorizado pela torcida desde quando pisou no Brasil para jogar no clube. Com a decisão sobre seu futuro se aproximando, o craque quer sair pela porta da frente. Uma reviravolta até pode acontecer, mas a situação tem que partir do próprio James, já que foi ele quem pediu a rescisão contratual. A saída ainda não foi confirmada porque o tricolor precisa resolver pendências financeiras com o jogador. Júlio Casares tem uma boa relação com o atleta e a definição pode sair nesta reunião. Thiago Carpini vem planejando a equipe para o próximo compromisso, mas também está atento quanto à situação do colombiano. Ele não enxerga dificuldade de trabalhar com o craque se a situação for alterada, haja vista que quando ele chegou, o medalhão já estava praticamente com a decisão tomada sobre sua carreira. Éder aparece no São Paulo e gera influência em saída de jogador. O São Paulo deu uma parada em negociações para trazer novos jogadores, mas não quer dizer que está fechado a saídas no elenco. No último domingo 18, saiu a informação de que o Criciúma está perto de levar o volante Luan. Revelado pelo tricolor, o jogador está sem espaço com Carpini e nem foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista. Até por isso procura um novo clube e já recebeu contatos de times como Atlético, Cuiabá e Coritiba. Agora, o Criciúma, recém-promovido à Série A do Campeonato Brasileiro, é apontado como o principal destino de Luan, que não deve continuar no São Paulo nesta temporada. De acordo com informações do portal Blog do São Paulo, o principal responsável por essa negociação é o atacante Éder, que atuou no São Paulo nos últimos anos. Segundo informações colhidas, Éder passou a ter mais contato com Luan nas últimas semanas tentando convencer o jovem de 24 anos a jogar no Criciúma e melhorar o elenco do time catarinense. Revelado no Tigre, Éder tem grande identificação com o Criciúma e foi um dos principais jogadores da equipe catarinense na campanha do acesso. Pelo São Paulo foram 2 anos no elenco, marcando 11 gols em 37 jogos. Sendo assim, Éder vem fazendo uma espécie de ponte para o acerto de Luan com o Criciúma, que já está em conversas adiantadas. O negócio seria um empréstimo com opção de compra, o que agrada à diretoria do São Paulo. O Atlético também ofereceu esse mesmo molde na negociação. Os salários seriam pagos pelo time, assim como o Criciúma. O São Paulo deixou na mão do jogador qual será o seu destino. Luan não joga pelo São Paulo desde setembro de 2023, quando foi titular contra o Coritiba. De lá para cá, sofreu com lesões e foi deixado de lado por Rogério Ceni, Dorival Júnior e agora Carpini. Depois que ficou sabendo que não tinha sido inscrito no estadual, Luan postou uma foto treinando no CT da Barra Funda sozinho com a legenda "Eu e Deus", o que foi interpretado como um recado. Na última temporada, Luan disputou 28 partidas com 16 vitórias, 6 empates e 6 derrotas no São Paulo. Ele marcou um gol em 2023, na vitória por 3-1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista.
Agora, resta saber qual será o destino do jogador. Uma coisa é praticamente certa: Luan não fica no São Paulo e tentará a sorte em outro clube. Está nas mãos do atleta a melhor decisão. Casares rebate acusação polêmica e torcida do São Paulo ironiza a situação do presidente. O São Paulo vive um momento complicado no Paulistão. No último final de semana, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini não conseguiu reencontrar o caminho das vitórias, ao ficar no empate de 2-2 diante do Red Bull Bragantino. Agora, o tricolor do Morumbi engatou 3 jogos sem vencer, com 2 derrotas e um empate em sua trajetória na competição. O resultado levantou insatisfação dentro do próprio elenco. O atacante Caleri, por exemplo, não poupou críticas sobre o desempenho da equipe. Contudo, agora é o momento de estudar o que não está em harmonia e preparar a reação necessária. Entretanto, os bastidores do soberano chamam atenção por situações extracampo e o presidente Júlio Casares se posicionou sobre uma polêmica envolvendo seu atual mandato, além de abordar a reforma no Morumbis. Em dezembro, o mandatário do São Paulo se reelegeu para um segundo mandato, em eleição que não contou com candidato de oposição. O fato gerou reclamações de parte da torcida que o acusou de golpista. Porém, em entrevista à Folha de São Paulo, Casares não se calou e rebateu detalhando o caso. Fui acusado de liderar um movimento golpista, mas 92% dos clubes têm reeleição. Se a oposição tem um nome forte, apresenta e disputa, iniciou o presidente. Na sequência, ele abriu uma conversa que teve com um membro de uma organizada do clube. Na apuração da escola de samba, um líder da torcida me disse: "Pô, te acusavam de golpe. Agora a torcida quer dar um golpe para que você continue", revelou Casares, que também abordou a pergunta sobre um possível terceiro mandato. "Se eu voltar para um terceiro mandato, vai ser depois que o meu sucessor exercer o dele. Vamos aguardar os acontecimentos", declarou. Mas ao concluir suas explicações, o presidente acabou fazendo uma afirmação que foi bastante ironizada pela torcida, ao abordar seus vencimentos no clube. "Ganho um salário que não chega à metade do que os meninos da base ganham quando são promovidos. Recebo em torno de R$26 mil líquidos. Mas não reclamo. Eu me viro", finalizou. Vale lembrar que tal entrevista também trouxe à tona o possível interesse do clube em Di Maria. O perfil Somos São Paulinos postou as explicações do presidente e a torcida rebateu o comentário sobre o salário de forma bastante ácida. "Queria eu me virar com 26 mil por mês RS", escreveu uma tricolor. Outro optou por uma maneira mais agressiva de se manifestar: "Recebo 26 mil, mas não reclamo, eu me viro", essa foi de F. "Vai reclamar de que com um salário que é maior que o da maioria das pessoas? Tem gente que estuda 10 anos e não consegue ganhar metade disso", escreveu. Mas Casares também encontrou defensores que ponderaram a declaração sem paixões. "Pô, longe de mim defender essa porra pensando no contexto Brasil, mas pensando que ele saiu do mundo privado, corporativo, que ele era executivo no SBT e Record, ele ganha bem menos. Fez o pé de meia dele para se dedicar ao SPFC, supondo que o padrão de vida dele é alto." Para um dos tricolores, a quantia recebida pelo presidente não está de acordo com a grandeza do clube. 26 mil para ser o principal líder de um São Paulo FC, um clube gigante, não é muito não. Luiz Fabiano desabafa e explica quem o impediu de fazer sua despedida pelo São Paulo. Após o título da Supercopa do Brasil, o São Paulo agora se encontra em fase irregular na temporada e ficou apenas no empate por 2-2 diante do Red Bull Bragantino no último sábado. Com o resultado, o São Paulo perdeu a liderança para o Novo Horizontino, que venceu o Santos na Vila Belmiro. Agora, o soberano está na vice-liderança com 14 pontos. O tricolor ainda pode recuperar o primeiro lugar do grupo D, pois tem um jogo a menos que os demais para cumprir. Mas a notícia que fez os são paulinos comentarem bastante nas redes sociais foi a declaração de Luiz Fabiano, ídolo do São Paulo e que não conseguiu fazer um jogo de despedida pelo clube do coração. O jogador queria muito ter feito um jogo exibição para a torcida. Desde então, o atacante vem falando sobre o assunto para torcedores nas redes sociais. Mas, no último podcast em que participou, o ex-camisa 9 abriu o jogo e contou tudo o que sabe sobre a sua não despedida. Em podcast do comentarista Denilson Show, Luiz Fabiano explicou o motivo pelo qual não conseguiu se despedir do São Paulo no Morumbi. O atacante revelou ter ficado bastante chateado com a situação ocorrida em 2018. "Gostaria de ter me despedido do futebol jogando um jogo oficial. Cogitou-se acontecer no São Paulo, mas algumas pessoas dentro do São Paulo não quiseram. Um jogou a culpa pro outro.
Eu poderia ter voltado e jogado um paulista se tivesse alguém que confiasse. Isso em 2018, disse o jogador que continuou. São Paulo não me negou nada em termos de estrutura. O que não foi feito foi isso. Ia me inscrever, eu ia me preparar para jogar um jogo do Paulista. Era meu sonho. Mas ainda tenho o projeto de fazer um jogo de despedida com o São Paulo. Agora tá tudo bom, campeão, o momento é agora. Esse meio de ano ver um data. Se tiver disponível vou querer fazer. Eu e o Júlio Casares sempre estamos em contato. Gostaria por tudo que fiz pelo São Paulo e pelo que o São Paulo fez por mim, concluiu. A torcida do São Paulo, após saber sobre a declaração do atacante, comentou sobre o assunto e deu a sua opinião nas redes sociais e muitos entraram em debate sobre o pronunciamento do ex-jogador. Já imaginou em uma noite de Libertadores com o time classificado já na última rodada do grupo, contra um time argentino, pênalti fabuloso vai lá, faz o gol e dá uma voadora no adversário. Seria um sonho, disse um torcedor. Ele tinha tudo para ser o maior atacante da história do SPFC. Ele saiu em 2004, se tivesse ficado em 2005 teria sido o maior centroavante da nossa história e ele merece uma despedida digna, afirmou outro membro da torcida. Jogou muita bola no São Paulo, mas se ele merece um jogo de despedida a fila é enorme. Rogério Ceni teve sua despedida porque era uma lenda, o que ele fez jamais alguém vai fazer, ele foi o cara que mais representou o São Paulo FC dentro de campo, afirmou. Contratação de parar o Brasil, chapéu no Flamengo de Tite, São Paulo negocia com super craque. Júlio Casares foi um presidente que conseguiu mudar sua imagem perante o torcedor do São Paulo. Antes, ele era muito criticado e vários não acreditavam que o dirigente conseguiria fazer uma boa gestão. Desde o ano passado, isso mudou e hoje o Cartola é bem prestigiado. A relação com os jogadores é muito boa e isso faz muita diferença para ter sucesso no futebol, como aconteceu no ano passado. Para esta temporada, a principal meta é voltar a levantar o troféu da Libertadores, algo que não acontece desde 2005. Logo o tricolor, o time brasileiro mais midiático e respeitado nesta competição. O elenco são paulino é considerado competitivo, mas precisa de mais alguns reforços para deixar Thiago Carpini ainda mais feliz. Nomes são discutidos internamente entre dirigentes e comissão técnica. Para um futuro breve, quem pode acabar pintando no Morumbi, novamente, é o meio-campista Oscar, que joga no futebol chinês há bastante tempo e um retorno ao futebol brasileiro vem ganhando força. Nesta terça-feira 20, o jornalista Rafael Emiliano trouxe uma informação bastante importante e revelou: Oscar conversa com dirigentes e expõe o seu grande sonho, jogar de novo no São Paulo, disse. Em seu canal, o repórter deu mais detalhes sobre o assunto. Nas entrevistas que ele vem dando, o interesse dele é voltar para o São Paulo. Pelo menos nas últimas 3 entrevistas, ele fala do São Paulo, fala que é São Paulino, disse. Oscar vem conversando com a diretoria do São Paulo sim. Partiu do jogador, ele vem conversando com São Paulo para azeitar esse retorno. Casares tem objetivo de repatriar ídolos de grandes destaques, completou. O jornalista pontuou que seria uma negociação para Oscar chegar em 2025, quando termina seu contrato na China. Lá, Oscar terá 33 anos e já não será mais nenhum garoto. Apesar da idade, o meio-campista é muito acima da média e seria titular em qualquer clube brasileiro. O craque também tem uma cautela para saber como seria a aceitação da torcida em relação a seu possível retorno. Uma contratação desse tipo mexeria com o futebol brasileiro de forma direta, haja vista que um atleta desse nível gera dinheiro, audiência e tudo mais. Ainda mais porque ele foi colocado em vários times, como Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. Apesar de estar jogando no futebol chinês, Oscar cuida muito bem da parte física e isso não seria nenhum problema. A situação mesmo é a readaptação a um novo futebol, muito mais competitivo e intenso. E você, torcedor? O que você acha da situação de Oscar no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.